Olá, muito bom dia para você, um ótimo 2019. O jornalismo da TV Cultura dá início agora à cobertura especial da posse do governador eleito de São Paulo, João Dória, e os novos secretários de Estado. Também acompanhamos os últimos preparativos em Brasília para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu sou Aldo Quiroga e ao meu lado aqui no estúdio estão o cientista político Rogério Schmidt e o consultor de marketing político Carlos Maianelli. Agora a gente vai direto para a Assembleia Legislativa. A cerimônia de posse do governador começa justamente ali, na Assembleia Legislativa. Obrigado, Adriano. A gente vai acompanhar passo a passo toda essa movimentação, também com a análise e os comentários de vocês. Obrigado. Agora sim, bom dia. Obrigado pela participação nesse primeiro dia de ano aí, né, com a gente. O João Dória assume o governo numa situação, agora que ele está ali na Alesp, ele está numa situação diferente da situação de seus antecessores, porque a legislatura que vai começar no dia 15 de março é diferente da legislatura anterior. O PSDB perdeu a maior bancada, perdeu 11 cadeiras, saiu de 19 para 8, né? O PSL agora tem a maior bancada, portanto o jogo de forças na Casa Legislativa que ele vai enfrentar vai ser diferente. Vou começar com você, Rogério. Como é que você acha que esse jogo de forças vai se dar nessa configuração? De fato, é uma situação bem sui generis em relação às outras gestões do PSDB em São Paulo, né? Na Assembleia, não só o PSDB deixou de ter a maior bancada, como não tem sequer nem a segunda bancada, que, se eu não me engano, é a do PT, né? Então, não é à toa, né, que o Dória, aparentemente, ele está montando um governo segundo critérios partidários, né? Acho que um dos objetivos disso é ter maioria na Assembleia. Se a gente for olhar para a composição do secretariado, né, se eu não me engano, são 5 partidos políticos diferentes que estão representados no secretariado. Tem um vice-governador do Democratas. Então, eu acho que tem essa conta de chegar, né, que, já que o PSDB encolheu, né, é garantir que o governo ao menos tenha uma sustentação mínima, né, na Assembleia, e fazendo alianças pontuais, aí, especialmente com o PSL, que é a maior bancada, para implementar a agenda do governo. Mas vale lembrar que, como você mencionou, a posse da nova Assembleia será só no dia 15 de março, né? Então tem 2 meses e meio ainda, onde o Dória vai governar com a Assembleia ainda eleita em 2014, né? Onde o PSDB ainda é o maior partido, né? Então, talvez seja uma janela aí para o governo mostrar a sua cara e tentar, talvez, aprovar agora, né, projetos, proposições que teria mais dificuldade, eventualmente, a partir de 15 de março. Carlos, a gente viu durante a campanha, tanto no nível nacional quanto aqui no estado de São Paulo, vamos dizer assim, uma sensibilidade muito grande em interpretar os anseios do eleitorado, principalmente na questão da segurança pública. Muita coisa, inclusive, se prometeu em resposta a esses anseios. Agora chega a hora de colocar isso em prática. E a gente sabe, falando teoricamente, que do que se promete nas campanhas ao que é possível fazer diante do jogo político é difícil. Vamos tentar ouvir aqui, desculpa, eu já continuo aqui, vamos ouvir um pouquinho do governador eleito. Tenho certeza de que os poderes, ao lado do judiciário, saberão cumprir o seu dever e fazer deste ano de 2019 não apenas um ano de esperança, mas um ano de realizações. Nesse primeiro ano, 2 assembleias, né? Antiga e, a partir de março, uma nova assembleia com muitos novos deputados. Bem, é o normal, essa é a democracia. Vários novos que nunca tiveram experiência legislativa, mas isso é bom, é saudável. A renovação dentro da política, tanto no legislativo, sobretudo, mas também no executivo. É saudável, faz parte da democracia. Parabéns, governador. Obrigado. Um pouco do que a gente falava agora há pouco, né? Quer dizer, a Assembleia tem 94 cadeiras, dessas 52 cadeiras vão para nomes novos, né? Nomes que se reelegeram, né? Enfim, uma renovação, né? na Assembleia. Mas voltando aqui à questão, né? Você que a vida inteira trabalhou com essa questão da campanha política e tentar captar o anseio do eleitorado, né? Agora, qual é o esforço justamente para corresponder a
tudo isso que se prometeu? Como levar isso à prática? Bom, primeiro só falando da renovação, essa de Queiroz tinha razão, né? Políticos e fraldas devem ser trocados constantemente pela mesma razão. Isso é essa de Queiroz. Mas, vamos lá. Quando você tem uma campanha eleitoral, no calor da campanha eleitoral, você vai pegar todos os desejos, necessidades e anseios da população e responder nisso com o seu programa de governo. Quando você toma posse, implantar o seu programa de governo é outra história. Porque, como você está de fora, dificilmente você sabe o Estado que você vai receber, o Estado. Quer dizer, como é que você vai receber financeiramente, economicamente esse Estado. Então, só depois que você tomar pé disso, ou seja, na transição, principalmente nas equipes de transição, é que você pode observar o que realmente você vai poder fazer. Então, há uma dicotomia muito grande, Aldo, entre o que você fala na campanha eleitoral e o que você pode fazer depois de eleito. Quer dizer, na minha visão, nós teríamos que ter, em toda campanha eleitoral, esse balanço do Estado, da Prefeitura ou do país, antes deles prometerem o que vão fazer. Porque com esse balanço, com essa análise, sabendo financeiramente o que realmente pode fazer, ele poderia prometer com bases concretas, dentro da realidade. Então, quando se fala, as promessas não são cumpridas porque realmente ele não sabe como é que ele vai pegar o Estado economicamente para ver se aquilo que ele está prometendo é viável. Então, às vezes, fica utópico o que ele promete. Por quê? Porque ele não tem condições nem financeiras, nem de material, nem operacional, de fazer o que ele está prometendo. O que se imagina é que no estado de São Paulo, em certa medida, as contas estão saneadas, é uma situação, em comparação, né, com outras unidades da federação, é uma situação um pouco confortável, apesar da disputa entre Márcio França, né, e ele. Não deixa de ser uma continuidade, né? Então, acho que o que talvez pese mais seja justamente essa disputa política. Nós acompanhamos esse rito que oficializa definitivamente a posse de João Dória como governador e de Rodrigo Garcia como vice-governador do estado. É o Poder Legislativo quem oficializa isso. Os dois fizeram, como você acompanhou aí, o juramento, né, a fidelidade à Constituição Federal e à do Estado. Depois, a assinatura do termo de posse, né? E a gente, antes desse momento, nós falávamos, né, esses primeiros 100 dias, eles são suficientes para que um governo mostre que veio? Eu acho que não. 100 dias é muito pouco tempo, né? Se a gente levar em conta aí que nesse período a Assembleia ainda estará uma boa parte desse tempo de recesso, né? Tem o Carnaval, que acho que vai ser começo de março. Isso. Né? Eu acho que é difícil você avaliar um governo antes de esperar pelo menos uns 6 meses. Eu acho que esse é um prazo mais razoável para fazer uma avaliação mais precisa, né? 100 dias, claro, você pode ter alguns sinais, alguns ensaios, né, de como o governo vai funcionar, mas rigorosamente não sei nem se dá para fazer pesquisa de popularidade de governo depois de apenas 100 dias, né? Então, vai ser um período decisivo, né? O governo vai ter aí vários desafios, mas acho que o teste definitivo será aí depois do primeiro semestre. Mas é uma marca, né, Mainelli? 100 dias a gente vive acompanhando pesquisas de opinião nesses primeiros 100 dias, né? Para qualquer governo, né? Para qualquer governo. Eu dou aula na Espanha, num curso chamado MyCop, Master em Administração de Imagem e Consultoria Política. Enquanto construção de imagem, esses 100 dias é fundamental. Aquele velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Você vai ter as primeiras providências do governo mostrando qual a filosofia de trabalho que ele vai implantar. Nós sabemos que é uma ideologia mais à direita do que o próprio PSDB. O Dória tem essa característica de ser mais à direita do que o próprio PSDB. Mas ele vai ter que mostrar nesses 100 dias qual a filosofia de trabalho que ele vai implantar. Por exemplo, aqui em São Paulo, ele prometeu que a Marginal voltaria a ter 90 km por hora. E a primeira coisa que ele fez foi isso. Então, esse impacto das primeiras ações, sejam elas qual forem, vão mostrar ao público qual a filosofia de trabalho e qual a ideologia de governo que vai ser implantada. Então, é fundamental para que a primeira impressão que fica
seja, nesses 100 dias, colocado essas primeiras ações de forma que a sua imagem seja formada e seja trabalhada nesses 100 dias. Esses 100 dias são fundamentais, mesmo porque, Aldo, rapidamente, a população sempre dá um desconto nesses 100 dias. Ela não cobra. Ela sabe que esses 100 dias ele está conhecendo a casa, colocando o orçamento em dia para poder implantar alguma coisa. Então, há um perdão de tudo que não seja feito nos 100 dias. Dessa primeira parte, o governador se desloca, então, para o Palácio dos Bandeirantes, onde haverá, então, a transmissão do cargo do governador Márcio França para o governador João Dória. Eu anotei alguns pontos desse pronunciamento que me pareceram interessantes. Primeiro, eu acho que ele confirma vários pontos da campanha, não é isso, né? Vários pontos da campanha. Me chamou a atenção uma menção recorrente ao Brasil, né? Ele dimensionou, eu acho que isso joga uma luz importante a esse olhar para 2022, né? E em alguns pontos falou de Deus, algumas respostas ao eleitorado que me parecem importantes, o enxugamento da máquina, governo, né? Falou do secretariado dele, que ele montou uma seleção e realmente são nomes, né, importantes. São 9 nomes do governo Temer, 7 ministros, mais 2 o presidente da Caixa Econômica Federal e da Infraero, que também desceram do governo Temer para o governo do Estado agora, né? E que se esses nomes não forem eficientes, honestos e criativos, eles serão, portanto, trocados, né? Repetiu que, né, o que a população espera é um governo eficiente e fez uma menção interessante ao PSDB, né? Chamando no finalzinho aqui do seu discurso de que a legenda precisa se reinventar sem necessariamente desrespeitar a história. A legenda, o PSDB vive neste momento agora vamos dizer assim, um desdobramento do que foi a campanha, né? Com uma definição importante agora pela frente, né, Rogério? Acho que essa proposta de que o PSDB é uma sigla que precisa de reinvenção não é a opinião do Dória, eu acho que é um fato, né? O partido, na eleição presidencial de 2018, teve o pior desempenho toda a sua história, não é? E, então, só isso, não é? Um partido que disputou aí todas as eleições presidenciais anteriores com chances de forma competitiva, né? Ganhou 2 e as outras vezes foi para o segundo turno. Então, acho que essa é uma realidade que se impõe, não é? Quer dizer, o governador de São Paulo o Estado de São Paulo é a principal vitrine do PSDB, historicamente, continuará sendo nos próximos 4 anos, então é natural até que o governador eleito do Estado pelo PSDB busque, não é, assumir a liderança desse necessário processo de renovação, não é? Eu diria que o PSDB ou se renova ou acaba, né? Porque a posição que ele ocupava no sistema político brasileiro de principal alternativa ao PT, né, perdeu essa posição na eleição de 2018 para o Bolsonaro, para o PSL. Né? Então, é um partido que vai precisar encontrar um novo espaço de atuação. Então, nesse sentido, acho que o diagnóstico do governador está correto. Você concorda, Menério? Concordo plenamente, Rogério. De tudo que nós ouvimos que o governador falou, eu anotei alguns pontos também e justamente os pontos que você anotou foi meio que eu anotei. Ficou confirmado pelo discurso que ele passa essa tendência mais à direita dele do que o próprio PSDB. Então, a filosofia de governo está estabelecida. Vai ser um governo de tendência e de ideologia de direita. Ele está construindo uma mini Brasília em São Paulo. Ele pegou a maioria dos seus secretários são homens de ministério, homens que comandaram pastas nacionais. Então, na verdade, ele está construindo uma mini Brasília aqui, onde ele pretende, com essa mini Brasília, como catapulta, pleitear o cargo de presidente da República. Não tenha dúvida disso, o caminho está esse. Os temas que ele está usando, temas nacionais, já são para interferir num possível pleito de candidato a presidente da República. Então, isso ficou muito claro também. Ele, inclusive, menciona, né, o apoio ao governo Bolsonaro. Sim, né, ele fala isso mais uma vez. Alinhamento às pautas defendidas pelo Bolsonaro, que é a diminuição da idade penal, enfim, a não saidinha
dos presídios, que é um tema do Bolsonaro que ele está abraçando também. Né? Nós temos aqui que ele falou que vai diminuir secretaria. Só diminuir secretaria não vai adiantar, Aldo. Não é diminuir secretaria que vai diminuir o gasto público. Primeiramente, o que teria que ser feito era diminuir a folha de pagamento com a contratação de menos comissionados. Aí sim você vai falar em economia do Estado. Diminuir secretaria e inchar a secretaria não vai adiantar nada. A gente também, é bom lembrar, existe uma promessa de campanha de 23, uma privatização, ele inclusive falou, nós acompanhamos eu vou continuar aqui com essa informação, enquanto acompanhamos a saída dele da Assembleia Legislativa. Na campanha ele montou aqui um pacote de 23 bilhões, estimado em 23 bilhões de privatização, que ele até citou aqui, não o valor, mas, né, as autarquias, empresas estatais, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, o filé mignon desse pacote seria 4 bilhões e meio do sistema prisional, né, que são 170 unidades que estão aí projetadas estão no projeto para ir para a iniciativa privada. Isso deve ter um impacto nas contas públicas também. Exato. Só que isso tudo, Aldo, vai depender, como nós estávamos conversando, tudo isso vai depender muito da composição da mesa na Assembleia Legislativa. Exatamente. Porque, como está bem claro, ele não tem maioria, tá? Ele vai ter que construir uma maioria e vai ter que ter uma mesa diretora a seu favor, ou ao menos que não seja hostil, que não seja hostil, no mínimo que não seja hostil, para que encaminhe as demandas do Executivo dentro do Legislativo. Essa sinalização de apoio às pautas do PSL em nível nacional também tem a ver com esta composição, essa possível tentativa, a partir de 15 de março, com a maior bancada na Assembleia Legislativa aqui, que é do PSL também, né? Exato, que tem uma sinalização, né? Nós sabemos, a tendência na Assembleia é que a mesa diretora tenha elementos do PSL, que é a maior bancada, e lembrando que tem a deputada estadual com o maior número de votos na história desse país. A Janaína teve 2 milhões e pouco de votos, não dá para você contestar, inclusive, as ideias e o que ela vai colocar. É muito voto, é um peso muito grande dentro de uma Assembleia Legislativa, de um partido e de uma deputada que vem com esse número de votos. Como eu falei antes, das 92 cadeiras, 54 são de novos deputados e talvez Janaína Pascoal seja a maior incógnita, né, dessas 54 cadeiras, não sei o que vocês acham, né, justamente pela força com a qual ela chega, por ser completamente nova na política, né, e por não estar muito claro, né, que tipo de, vamos dizer assim, comportamento parlamentar ela possa ter, a fidelidade partidária, até onde irá as pautas, né, ela levará pautas próprias ou votará junto com a bancada. Qual será o comportamento dela, né? Provavelmente ela tem condições de disputar a presidência da mesa, né? Ela pode levar até a questão da liderança de vários desses novos. Ela pode ser e deve ser uma das líderes, pela trajetória política que ela tem, pelo trabalho que ela já teve dentro da política, impeachment, etc. Ela pode se tornar uma liderança dentro do PSL, ou pode ser a líder da bancada, para poder encaminhar essas questões. Sim. Então, tudo isso, e como o João Dória, nosso governador agora, está alinhado ao PSL, está alinhado ao Bolsonaro, que é o partido que vem na Assembleia com uma bancada muito grande, pode ser que você tenha aí um alinhamento para levar as questões que o governador está colocando e que precisa ser encaminhada dentro da Assembleia. Eu diria até, Aldo, Carlos, a gente pode até cogitar uma espécie de via de mão dupla, né? Porque o secretariado do Dória não tem nenhum representante do PSL, mas o governo dele precisará dos votos do PSL, né? O governo Bolsonaro também não tem nenhum representante do PSDB. Você pode pensar até talvez num sistema aí de auxílio mútuo, digamos assim, né? Quer dizer, o Dória buscando apoio na Assembleia
da bancada do PSL e, em contrapartida, ele falou sobre isso, tentando influenciar a bancada federal do PSDB. Isso não depende só dele, claro, né? Mas a apoiar também a agenda do governo Bolsonaro. Acho que tem dois fatores a se considerar. Primeiro, João Dória vem tentando, desde a campanha, se projetar como uma liderança nacional entre os governadores e dentro do PSDB. E também levar em consideração que Jair Bolsonaro, até agora, tem feito articulações por, vamos dizer assim, bancadas e não por legendas, né? O que muda um pouco o jogo de forças que a gente tem acompanhado, né? Porque as negociações entre Planalto e Congresso sempre têm se dado por legendas, partidariamente. E agora não, né? Quer dizer, vamos... bancada por bancada, por temas, né? Como nós acompanhamos aí, são 9 nomes, 7 ministros do atual governo Temer e mais 2 nomes que não foram incluídos porque não são secretários, mas fazem parte da gestão. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal e ex-presidente da Infraero, que também faziam parte do governo Temer, que também agora compõe o governo de João Dória. Com uma equipe como essa, né, fica claro que uma coisa que nós falávamos agora há pouco, né, é preciso passar uma mensagem logo, né, no início do governo. Uma das mensagens parece que já está clara, quer dizer, o histórico, o currículo desses personagens, enfim, é de pessoas de gestão pública, haverá um choque de gestão e também uma preocupação com uma amplitude nacional da administração em São Paulo, né? No seu pronunciamento, João Dória falava, inclusive, que será o governador de todos os brasileiros de São Paulo, né? Quer dizer, então, um olhar, né, que transcende as fronteiras do Estado, né? O que você acha disso? De fato, assim, historicamente, né, governador de São Paulo é um cargo que projeta o titular para a política nacional, né? Se a gente for olhar aí, todos os últimos governadores de São Paulo eleitos, né, Mário Covas, José Serra, Geraldo Alckmin, também disputaram eleições presidenciais, né? Então é natural que o João Dória tenha essa ambição e acho que a escolha de ministros que ele fez sinaliza claramente nessa direção, né? Mas também chama a atenção, pelo menos a mim, o fato não só de serem nomes com perfil ministerial, né, mas também cuidadosamente representando partidos políticos, né? Então, são 5 partidos que estão representados no governo dele. Então, isso mostra também que ele está, já que o presidencialismo de coalizão em Brasília aparentemente caiu em desuso, né, com o governo Bolsonaro, talvez ele esteja tentando fazer aqui um governadorismo de coalizão a nível estadual. Agora há pouco, porque neste momento, agora na segunda etapa, logo depois da transmissão do cargo, se dá posse ao secretariado. Então, justamente neste momento que essas 20 secretarias serão empossados os 20 nomes que vão comandar essas 20 secretarias. Manelli, o Rogério falou um pouquinho, né, sobre o que representa, na opinião dele, esse time montado por João Dória. Eu queria te ouvir nesse sentido. Então, Aldo, fica muito claro, quando você lê o currículo do Dória, ficou muito claro para a população de que ele tem uma vertente muito forte de propaganda e publicidade. Então, tudo que ele faz sempre vai ter um tom de mídia, um tom midiático. Vai ser um governo midiático. A escolha de ministros para serem secretários, isso tem um efeito midiático. Ele não quis os batedores, ele não quis passar a tropa em revista, não quis as Harley Davidson, enfim, dizendo que isso é economia. Isso é uma economia pífia. Isso tem um efeito mais midiático do que no orçamento do Estado. Então, tudo que nós vamos observar nesse governo, você pode ter certeza, atrás sempre vai ter um efeito midiático. João Dória é homem de propaganda e publicidade. Ficou muito claro no currículo que você leu. E isso embasa essa performance dele. Toda ação que o governo do Estado tomar vai sempre ter efeito midiático. Basta ver o que ele fez na capital, né? Se veste de gari, para ir para as mídias sociais, enfim. Ele trabalha isso muito bem.
Ele trabalha a mídia muito bem, por quê? Porque ele é um homem de televisão e é um homem de propaganda e publicidade. Então, nós temos que observar toda a ação de governo do Estado, pode ter certeza. Antes da ação, há um estudo de qual o efeito midiático que essa ação vai ter na população do Estado de São Paulo. Porque, além dessa questão da escolha dos nomes, né, é fato que é uma estratégia para deixar essa mensagem inicial muito clara. Aqui viemos, como todo o discurso, né, deixou muito claro. Ele falou, durante seu pronunciamento na Assembleia Legislativa, nós ouvimos várias vezes sobre a eficiência do Estado, o enxugamento da máquina, né, o currículo desses nomes que assumem aí as secretarias, de alguma maneira, indicam, deixam claro que são pessoas qualificadas para tocar isso, né? Mais do que simplesmente uma campanha, me parece, né? Mais do que só uma sinalização. E dessa vez ele não fez, por exemplo, alguns gestos que inclusive tiveram alguma repercussão um pouco negativa na prefeitura aqui de São Paulo, quando como você bem citou, a questão, por exemplo, dele se vestir de gari, né? Dele assumir, enfim, outros papéis. E dessa vez isso não aconteceu, né? Mas a busca do efeito midiático é para também qualificá-lo e credenciá-lo para o comando do PSDB. Ele vai pleitear a presidência do partido, não tenha dúvida. Como ele deixou bem claro no discurso, o PSDB precisa se renovar, precisa ter uma renovação. E a renovação, ao ver do governador, vai ser essa. Vai ser ele pleitear uma presidência e modificar até a questão ideológica do PSDB, dar uma guinada para algum lugar. Para lembrar, Geraldo Alckmin é presidente do PSDB até maio deste ano. Exato. Né? Em maio deste ano, a presidência do partido muda. Bom, e até lá, o partido internamente vai fazer essas discussões, né? Enfim, e ele certamente vai se colocar, João Dória vai se colocar aí como um dos nomes possíveis, né? Inclusive com o caso de Aécio Neves, depois, né, de tudo que... Com a força do Estado de São Paulo, que não é pouco. Claro, com a força do Estado de São Paulo e também, além da força do Estado de São Paulo, como ele também lembrou durante seu discurso, fazendo menção ao sinal das urnas, né? Quer dizer, as urnas deram um sinal claro de para onde o eleitorado quer que o Brasil vá. O Brasil mudou. Essa tem sido o bordão dos vencedores dessas eleições, né? O Brasil mudou, as urnas deram um sinal claro. Então, isso também certamente será usado como capital político nessa disputa da legenda, né? Pelo controle da legenda. Numa análise rápida, Aldo, ele se projeta como candidato a presidente da República. Para a gente encerrar esse momento aqui da manhã de vocês dois, eu queria uma breve palavrinha, análise do que esperar destes primeiros momentos do governo Jair Bolsonaro. Eu acho que a melhor definição até agora do que podemos esperar do governo Bolsonaro foi dada pelo próprio presidente eleito naquela entrevista que, logo após a confirmação da sua vitória pelo TSE, né? De que será um governo de quebra de paradigmas, né? Em alguns casos isso é mais fácil de perceber, por exemplo, essa agenda bastante liberal na economia, isso acho que há um consenso grande em relação à importância das reformas macroeconômicas e acho que a presença do ministro Paulo Guedes ali é um sinal claro disso, né? E também tem essa outra agenda paralela aí, mais ligada à área de costumes, né, de valores, que é o que tem gerado mais espanto, digamos assim, até o momento, mas me parece também que o governo claramente tem um compromisso forte com essa agenda. Manelli? Eu acredito que a quebra que o presidente Bolsonaro colocou do politicamente correto, que ele não se preocupa com o politicamente correto, e sim com o que deve ser feito para, como você falou, na parte moral, na parte de costumes, e que é o que a população estava esperando, acredito que vai ser um governo bastante rígido, com contas, porque ele tem que mostrar ao país todo a que veio. Uma grande facilidade que ele vai ter, Aldo, é a questão da negociação com o Congresso. Porque se tem alguém que conhece os meandros do Congresso, é ele. Muito tempo de deputado,
sabendo como lidar com as bancadas, não só as temáticas, mas as bancadas partidárias. Então, isso deve facilitar bastante o governo Bolsonaro. É um governo que vem para colocar em ordem novamente algumas coisas que estavam caminhando para uma desordem e engessado pelo politicamente correto. Ele vem, então, quebra essa questão do politicamente correto e vai de encontro aos anseios e necessidades que a população, através da própria campanha eleitoral, comprovou e consolidou, dando o cargo de presidente da República a ele. Muito bem. Eu agradeço a participação do cientista político Rogério Schmidt, do consultor de marketing político Carlos Maianelli. Muito obrigado pela participação nesse primeiro dia do ano aqui, logo cedo. A coragem de vocês por estarem com a gente. Muito obrigado.